Nós vamos usar um texto para falar sobre este tema, o tema de como lidar com as expectativas frustradas. E esse texto se encontra no segundo livro dos Reis, capítulo de número 5, os versículos de 9 a 12. E por que falar deste tema? Ora, expectativa é a condição ou estado de quem espera que algo aconteça. E quando nós estamos esperando algo que é extremamente relevante para nós, e temos a nossa expectativa frustrada, quer pela impossibilidade da realização do nosso sonho, ou pelos percalços que se tornam, às vezes, agigantados diante de nós, então isso nos afeta. Nós vamos atentar à história de Naamã, mas perceba bem, talvez você se encontre em um momento em que você tenha passado pela experiência das suas expectativas ou de alguma expectativa específica ter sido frustrada. Então você vai se identificar com essa palavra e o Espírito Santo vai falar ao seu coração. Vamos lá, o texto, segundo livro dos Reis, capítulo de número 5, versículos de 9 a 12, que nos diz o seguinte: Então Naamã foi com seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: Vá, lave-se 7 vezes no Jordão e a sua carne será restaurada e você ficará limpo. Lembre-se de que Naamã era leproso. Mas Naamã ficou indignado e se foi dizendo: Eu pensava que ele certamente sairia para falar comigo, ficaria em pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, passaria a mão sobre o lugar da sua lepra e restauraria o leproso. Por acaso não são Abana e Fafar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Será que eu não poderia me lavar neles e ficar limpo? Deu meia volta e foi embora muito irritado. Muito irritado. Olha só, parece que este homem passou por uma grande decepção, uma grande frustração, não é? Eu quero começar essa mensagem fazendo uma pergunta a você. Você já abandonou ao abrir mão de expectativas em sua vida? Porque se isso já aconteceu, com certeza você sofreu algum nível de abalo. É impossível abrir mãos de expectativas relevantes para nós, é impossível ter essas expectativas frustradas sem que haja um certo abalo, um abalo emocional, que a gente sempre, neste momento, fica abatido, fica emocionalmente afetado. Mas também este abalo pode ser financeiro, porque você investiu em prol dessa expectativa. Este abalo pode ser psíquico. Tem gente que por frustrações nas suas expectativas acaba passando um processo de depressão, não é? Um processo de depressão. Este dano pode ser relacional, quando envolve terceiros. Pode ser emocional. Você se frustra porque tinha uma expectativa demasiada em alguém e essa pessoa, de alguma forma, ela falha contigo. E então você se frustra e abala a relação por conta deste acontecimento. Olha como esse tema, às vezes a gente pensa, isso não diz respeito a mim. Mas quando nós vamos cavando mais fundo, nós vamos então entendendo que é tão importante discorrermos sobre temas como este. E como eu comecei a mensagem perguntando a você, se você já havia abandonado alguma expectativa, já tinha passado pela frustração de ter que abandonar uma expectativa ou vê-la impedida de ser alcançada. Então você está se contextualizando. Agora, vamos aqui então voltar à história de Naamã. E com base nessa história, vamos nos aprofundar mais nesse tema, porque o Espírito Santo quer ministrar as nossas vidas nesse dia. E eu quero a atenção de todos vocês em relação a esta mensagem que com certeza já começou a falar comigo, já começou a falar contigo e vai falar com todos nós que estivermos sendo alcançados através das redes sociais. Preste atenção nisso. Com a frustração da sua expectativa, porque Naamã se frustrou, né? E ele se frustrou por quê? Porque ele criou uma regra na sua mente. Ele criou uma forma de como seria o seu processo de cura. Ele cita aqui, no versículo que nós lemos, o versículo de número 11,
ele se indignou e ele disse o seguinte: eu pensava que ele, o profeta, certamente sairia para falar comigo. Olha só, ficaria em pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, passaria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Ele criou um cenário na sua mente, não é? Ele criou ali aquela cena de forma completa. Ele deve ter feito essa viagem longa até a terra de Israel, saindo lá da Síria, e ele deve ter vindo pensando em muitas coisas. Dentre estas coisas, a forma como o milagre aconteceria, como a coisa se daria. E quando o profeta não atende a essas expectativas, porque quando ele chega às portas da casa do profeta, o profeta manda um recado e manda dizer a ele: olha, diga a ele que ele mergulhe 7 vezes no rio e a sua carne será restaurada. Isso impactou negativamente e fez com que uma frustração se assenhorasse do seu coração. Olha como é fácil a frustração entrar em nosso coração quando não estamos em vigilância. Então Naamã, ele retrocede da sua busca. Ele volta, nós lemos isso aqui. Nós lemos que então ele, irritado, deu meia volta e ele foi embora. Ele abriu mão neste momento daquilo que era algo tão relevante, essencial para si, a cura da sua enfermidade, uma enfermidade mortal, uma enfermidade que não havia, diante da capacidade da medicina da época, nenhum recurso que pudesse trazer cura para o indivíduo leproso. Preste atenção. Então, em nome dessa frustração, ele abandona este projeto maior para a sua vida, essa expectativa que ele tinha de sair dali curado. Em nome da sua frustração também, não é? Ele abre mão dos seus esforços e dos esforços daqueles que o seguiram. A frustração foi tão grande, tão determinante, que ele voltou as costas. Ele não fez caso de todos os seus esforços, não fez caso dos esforços daqueles, da comitiva que o acompanhou, dos seus soldados que estavam com ele. Então entenda que este é um inimigo muito perigoso. A frustração de uma expectativa, como eu coloquei aqui, ela produz danos colaterais, danos emocionais, financeiros, danos relacionais, olha aí, danos psíquicos e coisas a mais que nós poderíamos citar aqui neste dia. Mas entenda que isso o afetou e ele não conseguiu prestar atenção naquilo que era mais relevante, porque todo um ambiente de milagres estava preparado ali. Ele chegou aonde queria chegar de fato. Ele chegou diante do profeta, diante da casa do profeta, e o profeta libera a palavra de Deus sobre sua vida. Não é que o profeta disse: não há cura para você, não há como restaurar a sua carne, não há como vencer este inimigo, Naamã, volte para a sua terra. Então talvez houvesse aí uma decepção justificada, uma frustração justificada, mas o que o frustrou foi porque o profeta não atendeu às expectativas dele em relação à forma como a coisa deveria acontecer. O profeta não foi à sua presença, não invocou o nome de Deus diante dele, o profeta não passou a mão em sua lepra, não fez nada disso. O profeta mandou uma mensagem e, por conta da frustração, do modo como o profeta, da forma como o profeta estabeleceu para que o milagre fosse realizado, ele então abandona e não consegue perceber, ele abandona o seu projeto, não consegue perceber que ele estava onde queria estar. Olha como a frustração de uma expectativa pode nos cegar quanto aos objetivos e quanto ao panorama que Deus criou, não é aquela configuração que está pronta já para o exercício da obra de Deus em nossa vida. Mas a frustração fala mais alto e às vezes existe um retrocesso. Quantos de nós estamos assim? Talvez seja a sua experiência, não na área da saúde, não talvez na área de experimentar, não é, o milagre de Deus através da vida deste grande profeta Eliseu, é claro, ou de um grande profeta da atualidade, mas quem sabe você se frustrou
porque tem pedido coisas a Deus, e você idealizou e você pensou como que Deus agiria para concretizar os teus sonhos. Deus vai fazer assim, Deus vai fazer assim, porque na sua mente este é o modelo certo, e isso te frustrou. Ou talvez um outro nível de frustração, de expectativa, tem impedido você de atentar para o fato de que Deus continua sendo Deus. São coisas que nós temos que prestar atenção e pensar nisso. Quando ele despreza aquilo que o profeta lhe manda fazer e retrocede, ele despreza um bem maior que temos, que é a nossa vida. O milagre estava diante dele. Ele chegou aonde queria chegar. Mas a frustração toma conta do seu coração. E ele não consegue se aperceber disso. Ele não consegue entender que ele estava abrindo mão de algo que já estava diante dele e que só era ele abraçar aquilo, não é? Cuidado, porque essa pode ser a história que você está vivendo. Mas como surgem as frustrações de nossas expectativas? É algo a se pensar. Como que elas surgem? Porque essas coisas, elas não estão determinadas em nosso caminho. Parece ser, assim, aquela situação em que você é alvejado por uma seta do maligno. Parece que vai tudo bem. O profeta manda dizer, manda que Naamã venha aqui e ele vai saber que há Deus em Israel. Naamã pega a sua comitiva, vai ter com o profeta e vai dizendo, estou perto, estou chegando, estou alcançando, estou em vias de abraçar a minha bênção. Mas parece que há uma seta maligna na vida deste homem que o faz retroceder. E eu quero falar como que essas coisas às vezes vêm ao nosso coração. As expectativas, em primeiro lugar, as expectativas frustradas, às vezes dizem respeito aos nossos ideais de vida. Olha aí, não é a história de Naamã? Não é isso que aconteceu com Naamã? Ele idealizou como que o profeta deveria agir na vida dele. E talvez até como o Deus do profeta deveria agir na vida dele. E ele se frustrou por conta disso. Mas muitas vezes, talvez em outros âmbitos, nós estejamos experimentando frustrações em nossas expectativas exatamente por isso. Porque nós estamos idealizando um modelo de vida que não pode ser alcançado agora, uma situação, uma realidade que não pode ser vivida agora. Em relação aos nossos relacionamentos, como por exemplo, muitas vezes estamos frustrados porque nós estamos tentando levar um relacionamento a um patamar que achamos ser o ideal. Estamos tão envolvidos neste anseio, nesse desejo de levar o meu relacionamento àquele patamar que eu acho que seja o patamar ideal de uma relação que é conjugal, que é de amizade, que é de sociedade, de uma parceria comercial. Então eu estou trabalhando por isso e esqueço de viver, esqueço de desfrutar o que já tenho alcançado e me empenho o tempo todo por alcançar alguma coisa que está no meu ideal de vida, mas que talvez a pessoa ao meu lado não esteja vendo a coisa dessa forma, esteja muito feliz com aquele momento, ou talvez não esteja pronto para um passo a mais, para um degrau a mais, e nós nos esquecemos de viver o que temos, para nos esforçarmos o tempo todo de chegar aonde talvez um dia cheguemos, mas mais à frente. E não entendemos o tempo de Deus. Existe tempo e modo para todo propósito. Entenda isso. Em questões financeiras, como por exemplo, quantas vezes o afã de possuir mais, de lutar por um melhor salário, por um melhor prolabore, nos impede de viver, de desfrutar aquilo que já temos alcançado em termos financeiros. Não, mas eu quero juntar mais para ter um apartamento melhor. E você não entende que você às vezes deixa de desfrutar daquele apartamento, daquela casa, daquele carro, daquilo que você tem, para estar sempre buscando algo melhor. Você tem um bom celular, mas surgiu um celular novo e você então quer comprar um celular novo, não há nada de errado nisso. Mas não faça isso o seu ideal de vida. Você pode chegar lá, Deus pode te abençoar e você conquistar
não é, esse celular, comprar esse celular, ou o que quer que seja. Mas enquanto você não chega, não viva a sua vida em prol disso. Desfrute o que Deus tem concedido você ter. Como eu disse, as expectativas frustradas, às vezes dizem respeito aos nossos ideais de vida. Tome cuidado com isso. As expectativas frustradas dizem respeito também à indisposição de ouvir a voz de Deus, ou em ouvir a voz de Deus e obedecê-lo. Deus fala através do profeta, e é assim mesmo. Deus está falando através da sua palavra, falando através dos seus líderes, usando os seus pastores, líderes, em muitas áreas. E você, às vezes, tapa os seus ouvidos a isso. Os versículos 10 e 11 nos deixa claro, nos deixa nítido, que Deus manda um recado a ele. Deus usa a boca do profeta para dizer: vá, mergulhe no rio, sua carne será limpa, será restaurada. Ele deu ouvidos a Deus? Não. E por que ele não deu ouvidos a Deus? Porque ele se obstinou em um modelo, em uma forma, que ele criou em sua mente. Olha só, e se ele tivesse parado para compreender que se Deus estava dizendo que ele devia fazer desta forma, não importa se entendemos ou não o agir de Deus, o que importa é que nós precisamos obedecê-lo. Atentar à sua voz e obedecê-lo, e tudo dará. Nós nos inculcamos que temos a fórmula secreta, e às vezes até queremos ensinar a Deus o que Deus deve fazer, como que Deus deve agir, como que Deus deve operar em nossa vida. Talvez porque tenhamos visto que Deus fez dessa forma na vida de alguém. Eu quero te dizer uma coisa: Deus vai te levar ao lugar aonde o teu coração deseja chegar, se isso condiz à vontade de Deus. Mas às vezes Ele levou alguém a esta posição pela direita, mas vai levar você pela esquerda, porque Ele sabe que o caminho da direita foi um caminho melhor para aquela pessoa, aquele servo dele, mas para você será o caminho da esquerda. Não se preocupe, deixe Deus ser Deus na sua vida. Deixe o Senhor agir na sua vida. Deixe Ele operar na sua vida. Entrega o teu caminho ao Senhor, diz o salmista Davi, lá no Salmo 37. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. O mais é com Ele. Aquilo que você não pode fazer, Ele fará, e você precisa descansar, para que você não tenha as suas expectativas frustradas. As expectativas frustradas dizem respeito ao nosso orgulho. Não poucas vezes diz respeito ao nosso orgulho. Mesmo não estando explícito no texto, nós podemos inferir que aquele grande comandante, ele não queria se expor diante dos seus comandados, porque ele tinha um grande conceito diante de todos. Ele era um homem muito relevante na sua nação, e ainda mais diante dos seus comandados ali, os seus soldados. Então eles o viam como um herói, como um referencial, como um ícone. Preste atenção, e é fácil para alguém que está neste patamar mostrar suas fraquezas? Não é fácil. Não é fácil para nenhum de nós mostrar fraquezas para as pessoas que são lideradas por nós. E tirar a sua roupa significava expor as suas chagas, a sua doença mortal. Consequentemente, expor a sua fraqueza. A sua fraqueza, aquele grande comandante, aquele grande líder, era alguém que estava literalmente apodrecendo. A sua carne estava apodrecendo e os seus dias contados. Então ele podia ter a capacidade que fosse, mas o certo era que daqui a algum tempo, um tempo breve, ele não tinha mais como exercer a sua capacidade, a sua liderança, e ele não queria que as pessoas enxergassem essa realidade nele. É difícil para nós nos expormos, mas essa é a regra de Deus para quem quer ser sarado. Então as expectativas são frustradas porque toca o nosso orgulho. Olha aí, e Deus frustra suas expectativas de operar um milagre sem que tocasse no orgulho dele. Era muito bom, o profeta sairia, se colocaria diante dele, porque ele estava acostumado com que as pessoas viessem à sua presença, então invocaria o nome do seu Deus,
passaria a mão sobre a lepra do leproso e diria: agora você está restaurado. De preferência, óbvio, passaria por cima da roupa do leproso, né? Para que a lepra não fosse exposta. Agora está tudo bem, você volta para casa curado. E ele, cheio do seu orgulho, não é? Naquela atitude de pavão, ele continuaria a ser o grande comandante que todos conheciam. Mas não foi assim que Deus fez. Deus nos quebra muitas vezes, quebra o nosso orgulho, frustrando certas expectativas que apenas alimentarão este orgulho. E Deus sabe que o orgulho é um mal que precisa ser tratado em nossa vida. Então, não poucas vezes, as nossas frustrações em relação às expectativas dizem respeito exatamente a isso, ao orgulho que está em nosso coração. Mas as expectativas frustradas dizem também respeito a esperarmos nos homens. Isso não quer dizer que não devamos confiar nas pessoas. O que isso quer dizer é que nós não podemos ter uma confiança plena naqueles que são tão passíveis de erros, de falhas, de limitações, como nós. Confiança plena só em Deus. E o que acontece com ele? Em quem ele confiou? Nessa jornada ele confiou em Deus? Mas de forma nenhuma. Naamã deposita suas expectativas nos homens. Ele imediatamente foi ao rei, porque ele tinha a expectativa de que esse desse uma ordem direta ao profeta que o curasse. Ele sabia que ele tinha a anuência do seu próprio rei, o rei da Síria, que neste tempo subjugou o reino de Israel, colocou Israel como servos do seu reino e pagavam tributos caríssimos à Síria nessa época. E agora este grande comandante vai a Israel, levando cartas do seu rei, intimidando o rei local, para que esse rei desse uma ordem ao profeta. Leva o comandante Naamã diante do profeta e diga ao profeta: eu quero que você restaure este homem. Onde é que estava a expectativa de Naamã? Em Deus? De jeito algum, de jeito nenhum. Mas a expectativa dele ainda era maior no profeta. E ele não entendia que o profeta era homem como ele. A sua confiança não poderia estar no profeta, mas no Deus do profeta. Quantos de nós temos frustrado as nossas expectativas porque temos olhado para os homens e temos depositado uma confiança plena neles? Os homens, eles servirão ao propósito de Deus para serem bênção em nossas vidas, para canalizarem bênçãos de Deus em nossas vidas. Eu, como pastor, tenho sempre a missão e o grande prazer de poder abençoar vidas, orientando, pastoreando, orando, ministrando a vida das pessoas. Mas as pessoas não podem olhar para mim como uma resposta para elas. Só quem pode ser olhado desta forma, só quem pode ser buscado desta forma, é o nosso Deus bendito eternamente. Nós somos apenas instrumentos nas mãos dele. O apóstolo Paulo disse algo muito importante: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Mas isso implica em dizer, irmãos, que nós só devemos seguir os homens naquilo que eles seguem a Cristo. Talvez existissem áreas da vida de Paulo que não devessem ser seguidas, mas naquilo que ele seguia a Cristo, sim, os seus discípulos poderiam imitá-lo. Olha como as coisas são. Então aqui estão expectativas depositadas completamente em homens tão passíveis de falha, de faltas, como o próprio Naamã. As expectativas frustradas dizem respeito à impossibilidade de adquirirmos por nosso mérito próprio o que buscamos. Você sabe o que Naamã fez? Naamã levou muitos recursos, muito dinheiro, roupas, sabe, coisas de valor, preciosas. Por quê? Porque é mais fácil se comprar. É mais fácil pagar e garantir a entrega. É mais fácil adquirir com a força do braço,
porque parece que nós não vamos dever nada a ninguém. Se ele paga o profeta, ele diz, não te devo nada. Eu adquiri com a minha própria capacidade. Esses recursos são meus. E eu estou usando os meus recursos para alcançar o que eu busco. Mas Naamã, ele vai ter uma grande lição da parte de Deus. Nem tudo está à venda. E nada do que diz respeito às coisas espirituais podem ser compradas. Nenhum de nós pode, por maior que seja a nossa fortuna, comprar qualquer coisa, a menor das bênçãos que venha da parte do Senhor. Deus não está à venda, e Naamã descobriu isso. E os verdadeiros profetas, escutem isso, eles também não estão à venda. Na sequência do texto, você pode ler depois e se informar melhor com a leitura do texto. Naamã tenta dar um presente ao profeta, tenta dar alguma coisa ao profeta, isso ele ia fazer antes. Mas agora que ele foi curado, ele tenta dar alguma coisa ao profeta, e o profeta diz, não, eu não aceito. Eu não aceito. A palavra de Deus diz, de graça recebei, de graça dai. Ele tenta pagar por aquilo que recebeu, e o profeta não aceita. E não é que ele estava aqui dando apenas um presente como algo do coração, um agrado, um reconhecimento, não. Existia uma segunda intenção, e o profeta diz, não, eu não aceito. Eu não aceito isso. E o profeta sabia por que não deveria aceitar. Se fosse em outra circunstância, quem sabe Eliseu dissesse, olha, é bem-vindo, é bênção do Senhor, mas nessa circunstância não. Porque Naamã depois iria dizer, olha, o meu braço me susteve. Foi com os meus recursos que eu comprei essa bênção, fui lá na terra de Israel e comprei essa bênção. Entenda, Deus frustra isso, porque Deus mostra a ele que os recursos do reino não estão à venda. Tem muitas pessoas que pensam isso. E eu vejo engraçado, né? Pessoas fazendo certo tipo de apelos para que através de investimentos as pessoas alcancem bênção da parte de Deus. Olha só, irmão, quero colocar os pontos nos is para não ser mal interpretado. Nós temos promessas na palavra de Deus que dizem respeito ao nosso investimento, e eu estou falando de dinheiro, no reino do Senhor. Não tenha dúvidas disso. Quem colhe é quem semeia. O apóstolo Paulo fala sobre isso, segunda epístola aos Coríntios, né? Capítulo 9, você vai ver isso lá. Nós temos textos no Antigo Testamento, fala de dízimos, de oferta, mas eu não estou falando disso. Eu estou falando quando você quer barganhar com Deus. Não seguir aquilo que é o mandamento de Deus, mas barganhar com Deus. Eu vou aqui dar uma oferta mais pompuda porque eu quero alcançar isso aqui. Quer dizer, então aquele que é pobre não pode alcançar o que você vai alcançar. Isso não é evangelho. Isso não é evangelho. O apóstolo Paulo disse que a piedade não é fonte de lucro. Isso não é o evangelho. Então nós precisamos colocar verdadeiramente os pontos nos is e entender que Deus não está à venda, que suas bênçãos e suas promessas não estão à venda, que a salvação não está à venda, que os ministérios não estão à venda. Não estão à venda. Tudo isso é de Deus e tem que ser visto e preservado como coisas santas. Mas eu quero dar um passo adiante e finalizar falando como lidar com as expectativas frustradas. Como que a gente pode vencer esse inimigo? Como que a gente deve lidar com isso? Então, algumas coisas eu quero pontuar para você. A primeira delas, coloque a frustração no seu lugar devido. Pense nisso. Coloque a frustração no seu lugar devido. Você precisa entender que boa ou má, essa é apenas mais uma expectativa em sua vida. É apenas mais uma expectativa. Mesmo que haja a impossibilidade de você alcançar aquilo que estava buscando, essa é apenas mais uma expectativa em sua vida. E ela não vai determinar quem você é ou aonde você vai chegar. Uma expectativa frustrada, a impossibilidade da concretização de um projeto pessoal ou coletivo, não importa, não vai determinar quem você é. Quem determina quem você é a bendita palavra do Senhor. É Deus quem diz quem somos. E também não determinará aonde chegaremos, porque algo não deu certo como planejamos. E pessoas estão assim, emocionalmente abaladas, porque algo não deu certo. E agora, como será? Deus vai se incumbir disso.
Não precisa você ficar aí desesperado, desalentado, desorientado. Deixa Deus falar contigo, Ele vai te direcionar para o lugar da vitória. Então a primeira coisa, coloque a frustração no seu devido lugar. A segunda, observe como as pessoas espiritualmente maduras lidam sentimentalmente com essa situação, pessoas ao teu lado. E por que eu estou dizendo isso? Porque quando nós estamos envolvidos sentimentalmente com esta questão da frustração, nós temos atitudes que não são coerentes. Então, observar as pessoas maduras que estão ao nosso lado pode nos dar um referencial, pode nos dar uma direção assertiva. Olha só o que acontece aqui. Nós lemos até o ponto do versículo 12 em que diz que Naamã, ele vai embora irritado. Mas no versículo 13 diz o seguinte: então os seus oficiais se aproximam e lhe disseram: meu pai, se o profeta tivesse dito alguma coisa difícil, por acaso o senhor não faria? Muito mais agora que ele apenas disse: lave-se e ficará limpo. E isso fez com que Naamã mudasse a atitude. Naamã então atendeu a voz destes homens, porque Naamã não estava sendo coerente. Tamanha foi a sua frustração que determinou as suas atitudes a partir de então. O emocionalmente abatido Naamã, abalado Naamã. E agora ele observa que para os seus liderados aquilo foi uma coisa tão simples, tão normal, tão comum, uma coisa talvez até muito aquém do que eles esperavam que o profeta dissesse. Eles disseram a Naamã: se o profeta te manda fazer alguma coisa difícil, tu não faria? Tu não atuaria assim? Quanto mais que ele te pede apenas para lavar-se neste rio. Então ele muda a forma de pensar dele. E ele então desce e lava o seu corpo. Olha só, nós precisamos compreender que essas coisas podem também nos afetar. Às vezes a perda de um emprego, olha aí. A gente acha que aquilo é o fim do mundo, mas alguém do nosso lado, usado por Deus, e nós precisamos prestar atenção nessas pessoas, pode olhar para nós e dizer: quem sabe esta é uma oportunidade de crescimento na sua vida? Quem sabe essa é uma oportunidade de você se deslançar? Você estava muito acomodado e você é uma pessoa muito capaz. Não é que ninguém queira perder o emprego, mas é que nós precisamos entender que às vezes essas coisas ocorrem para que possamos crescer na vida. Deus nos dá um empurrãozinho sem a gente perceber. Então ouvir e observar essas pessoas vai ser de grande ajuda para você. Terceiro, para finalizar, não abra mão dos seus sonhos por causa de alguma expectativa que se frustrou. Continue a lutar, continue a caminhar, continue a depositar a confiança em Deus, continue a colocar os seus sonhos diante do Senhor, pois Ele dará novas estratégias para que você alcance os seus objetivos. Como eu disse antes, uma expectativa frustrada não determinará aonde você vai chegar. Se você está firme no Senhor, você não vai se abalar, você vai continuar em frente e você, por fim, vai alcançar a vitória. Que o Senhor te abençoe através dessa mensagem. Que você reflita em tudo que o Espírito Santo está trazendo ao seu coração nesse dia e, fortalecido, se levante e vá até o final.